contato para sugerir esse novo horário ou para participar? Pode ser em contato com o nosso espaço. A gente tem um espaço de terapias e artes, que é o Triambacan. E daí eu tenho o telefone. Daí é 3045 6320, telefone fixo. Daí tem o celular, que é 88 23 6322. Então são segundas e quartas, às 7h30 da manhã e às 8h30. Até às 8h30 e das 11h45 até meio-dia e 45. E é só aluno da Univale, Janine, que pode fazer yoga aqui? Não, são os alunos da Univale, os funcionários e a comunidade em geral. Qualquer pessoa, na verdade, né? Qual é a capacidade para ela fazer uma aula de yoga? Quantos alunos podem ter ao mesmo tempo? Acho que ali no ginásio, acho que umas 15 pessoas. Não existe assim um limite, digamos, que se queira dar uma aula de yoga num espaço aberto, com um monte de pessoas junto, tanto faz a quantidade de pessoa que faz uma aula de yoga? Eu prefiro dar aula de yoga para menos pessoas. Tanto que no nosso espaço eu atendo 4, 5 pessoas. É um atendimento bem mais direcionado, né? Até no início das práticas eu faço um questionário perguntando para a pessoa quais preferências, quais as necessidades, quais as disfunções que tem em relação aos sistemas, né, físicos. E para a gente direcionar mais a prática, né? Porque como eu estava falando no início, a prática de yoga pode ajudar no estresse, pode ajudar em vários momentos da vida, né? Então, para saber em que momento que aquela pessoa está, para ver qual a prática que eu posso aplicar para ajudar ela a voltar a esse equilíbrio natural. Até porque quando vocês ensinam uma postura, por exemplo, a pessoa às vezes pode estar fazendo uma postura, tentando fazer o certo, fazendo errado, e é importante que o professor consiga acompanhar isso, né, Janine? Grandes grupos, assim, eu acho interessante que aconteçam de vez em quando, assim, por exemplo, dá para fazer uma aula na praia, num grupo grande, mas até se tu vai olhar um grupo grande de pessoas fazendo yoga, tu vê que várias não estão muito alinhadas, né? A não ser que sejam pessoas que já praticam há bastante tempo, então já tem essa consciência postural, já tem essa consciência, né, de como elas estão no espaço, né? E, então, o ideal é, no máximo, acho que 15 pessoas. Mas isso também varia de professor para professor. Tem professores que não vão se importar de dar uma aula para mais pessoas. Tá bom. O Painel Univale faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a prática do yoga, em instantes. O Painel Univale está de volta e hoje estamos falando sobre os benefícios da prática do yoga. Quem está aqui no estúdio com a gente é a professora de yoga aqui da Univale, Janine Schmitz. Janine, a yoga pode ser considerada uma medicina alternativa? Não. Não é, trata a saúde, mas não é medicina, então. Então, ajuda, é uma técnica que ajuda, uma filosofia, a gente voltar ao nosso centro, ao nosso equilíbrio. Mas não chega a ser medicina alternativa nem medicina complementar. Porque, como eu te falei antes, o objetivo principal é a gente se libertar dos nossos condicionamentos. Porque a gente acaba tendo vários condicionamentos que nos fazem repetir as mesmas ações em situações parecidas, né? Então, um exemplo bem simples, assim, por exemplo, quando tu era criança, roubaram teu pirulito. Daí tu começa a chorar, daí te devolvem o teu pirulito. Daí, tu viu que funcionou. Daí, a vida inteira, quando acontece uma situação parecida com essa, tu chora e consegue resolver o problema. Só que tu não vai desenvolver, não vai evoluir nessa situação, tu continua com as mesmas ações de quando tu era criança. E quando tu começa a despertar o teu observador interno através do yoga, tu vai deixar de repetir esses condicionamentos, a mesma forma de agir em situações parecidas. Então, acho que esse é o principal objetivo. E eu acredito muito, e tem várias linhas, assim, principalmente da psicologia, que acreditam que as disfunções que surgem no nosso corpo, as doenças, elas estão sinalizando para algum distúrbio, alguma disfunção na tua psique. Então, é isso que vai trabalhar. Psique é o cérebro, né? Psique é a parte psicológica, né? Nossa parte psicológica. Então, por exemplo, uma falta de como saber como lidar com as pessoas, por exemplo, a gente interferir nos rins, que os rins têm relação com os relacionamentos.
Então, quando tu começa a curar isso dentro de ti, a curar a forma com que tu age dentro dos relacionamentos, automaticamente isso vai interferir nos rins. Então, é uma outra forma de ver as doenças, né? A doença. Então, as causas estariam já em motivos todos relacionados a motivos psicológicos, né? As doenças teriam todas as relações com o psicológico da pessoa. Porque que às vezes várias pessoas entram em contato com o mesmo vírus, com a mesma bactéria, e algumas acabam tendo a doença e outras não, né? Porque que às vezes pessoas com o mesmo sistema de vida têm tanta diferença, né, em relação depois às doenças. Tem pessoas que têm uma vida muito saudável assim, em termos alimentícios, de prática de atividade física, mas de repente o psicológico não está tão saudável. Isso vai interferir no físico. Eu acredito muito que as doenças vêm do nível espiritual, vêm do nível psicológico, do nível mental, e acabam... O nosso corpo é como se fosse um diário, né? Por exemplo, se tu está com medo, tu vai se encolher. Daí, se tu está com medo de novo, encolhe de novo. Daqui a pouco vai cronificar essa postura. Então, tu já não está, nesse momento, tu não tá numa situação de medo, mas já cronificou essa postura. Então, tu vai ter que fazer uma prática por um tempo para começar a se perceber seu corpo, conseguir voltar à sua postura, perceber por que tu sente tanto medo. É um processo de autoconhecimento. Acho que uma das formas de definir o yoga é um processo de autoconhecimento. Então, a gente não pode nem querer te perguntar quais são as doenças, por exemplo, que o yoga pode melhorar, mas então pode melhorar todas, desde que a pessoa encontre o equilíbrio. Sim. Mais ou menos assim? Sim, é isso. E quanto tempo geralmente a pessoa pratica o yoga para conseguir sentir todos esses efeitos no corpo? Para mim, a prática de yoga é de hoje até sempre, desde o momento que tu começa, né? Desde o momento que tu conhece, até sempre. Porque é uma manutenção. Aquele mesmo cuidado que a gente dá para casa, de manter a casa limpa, de vez em quando pintar ou fazer uma reforma, a gente precisa dar para o corpo, mas de verdade, não é aquela coisa de aparência, né? Que às vezes a gente se dedica a, por exemplo, fazer as unhas e no cabeleireiro, mas não dá uma manutenção ao próprio corpo, né? Como que estão essas articulações, como estão esses músculos, como está essa respiração. As pessoas falam muito da necessidade de aprender a respirar. Porque a gente tem um sistema respiratório perfeito e a gente acaba subutilizando esse sistema. A gente acaba utilizando 30%, 40% dos pulmões, enquanto a gente poderia usar muito mais e com isso melhorar muito mais o aspecto da pele, melhorar muito os sistemas mentais, psicológicos, pelo cérebro, pelo corpo está todo melhor oxigenado. Mas, por exemplo, se uma pessoa começa a praticar yoga ali nesse projeto que vocês têm agora aqui na Univale, né? Não é na primeira semana que ela vai conseguir fazer todas as respirações, todas as posturas, né? Tem algumas pessoas, dependendo também de quanto ela consegue se observar, que ela já vai observar nas primeiras práticas mudanças. Mas eu pratico yoga há 11 anos, 12 anos. E em 12 anos, tem coisas que só com 12 anos você vai perceber, que com 2 anos de yoga tu não vai perceber. Então, e tem coisas que provavelmente que eu só vou descobrir, só vou perceber daqui a 10 anos, 20 anos. Mas, por exemplo, você estava falando antes da respiração, né? Mesmo que a pessoa não consiga fazer a respiração correta ou aquela que vocês indicam, né? Na primeira semana, mas o fato dela estar observando a sua respiração e tentando melhorar já é importante, né, Janine? Claro, não, mas ela observa isso. Os melhoramentos, é isso que eu estou dizendo. Sempre tu vai observar. Por mais que tu esteja há pouco tempo praticando, algumas coisas tu vai perceber, outras coisas com maior tempo, e sempre vai estar percebendo. Porque é sempre uma... Esses dias eu estava vendo um e-mail de uma senhora, até foi uma aluna de yoga que mandou, de uma senhora de 85 anos, que ela é professora de yoga acho que há 40 anos, e daí é uma senhora que faz posturas assim, que ela fica só com as mãos no chão, o corpo, por exemplo, todo reto, e ela disse que cada dia ela consegue fazer melhor as posturas. Imagina uma pessoa de 85 anos falar isso. Não tem precedentes, né? Claro. Em alguma outra... Geralmente esportistas, eles têm uma vida de esportes que termina, sei lá, 40, 50 anos, terminou, né? E às vezes até tem alguns esportistas que continuam uma atividade física, tem outros que param completamente sua atividade física. Mas agora que tem uma continuidade, assim, que se perceba que sempre está aperfeiçoando a prática, eu acho que eu me apaixonei pelo yoga por isso, porque é uma filosofia incrível, assim. E não tem nem idade para parar, então.